Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione. Porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Hoje a gente não vai falar sobre uma questão simples de se entender. Nós vamos atualizar. Não é crise da OTAN, é uma atualização da hierarquia imperial. O Trump exigiu 5% do PIB em gastos militares da Europa. A Europa vive uma desaceleração econômica, crise energética e pressão social crescente. E o Mark Rutte, ex-primeiro-ministro holandês, escolhido secretário-geral da OTAN, exatamente porque tem trânsito com Trump, já admitiu publicamente que a meta só avançou por causa da pressão direta de Washington. Aqui no podcast Glione, não vamos cair na narrativa simplificada. Não é Trump louco destruindo a aliança histórica. Não é Europa heroicamente resistindo ao unilateralismo estadunidense. É preciso algo mais preciso, mais frio e mais revelador. O imperialismo estadunidense reorganizando a divisão internacional do trabalho militar. A Europa paga, Washington coordena, o Ártico vai sendo militarizado e a China vira o horizonte estratégico principal. Vamos entender isso com mais clareza. Para entender a OTAN não como uma aliança de valores democráticos, como a propaganda ocidental a vende, mas como um instrumento do capitalismo imperialista, precisamos da teoria. O Lenin identificou que o capitalismo monopolista não apenas exporta mercadorias, ele exporta capital e usa o poder político-militar do Estado para garantir as condições dessa exportação. A OTAN foi criada em 1949 não para defender a democracia, foi criada para garantir que a Europa Ocidental permanecesse no circuito do capital norte-americano e não fosse absorvida pela esfera soviética. O Paul Suisse e o Paul Baran, no Capital Monopolista, desenvolveram a análise leninista para o capitalismo americano do pós-guerra. O complexo militar industrial é o mecanismo pelo qual o capitalismo monopolista norte-americano resolve o problema crônico de demanda insuficiente. Gasto militar é o keynesianismo que o capital aceita, porque não redistribui renda, não fortalece sindicatos e não democratiza a economia. Apenas injeta demanda através de contratos com a Raytheon, a Lockheed Martin, a General Dynamics. A pressão de Trump por 5% do PIB europeu em defesa não é apenas chantagem diplomática, é abertura de mercado para a indústria de armamentos estadunidenses. Cada caça F-35 que a Polônia compra, cada sistema antimíssil Patriot que a Alemanha adquire, cada fragata que a Holanda encomenda, é capital americano se valorizando com o dinheiro público europeu. O marxista canadense Leo Panitch, que escreveu um livro com Sam Gidding, O Império Americano e a Economia Política das Finanças Globais, mostrou que o imperialismo estadunidense do pós-guerra foi construído sobre uma base diferente do imperialismo clássico europeu, não, não tendo controle territorial direto, mas controle dos fluxos financeiros globais, das instituições internacionais e das alianças militares como mecanismos de disciplinamento de Estados aliados. A OTAN é um desses mecanismos. A pressão por 5% é esse mecanismo sendo operado de forma mais explícita do que nunca. Para entender o que está acontecendo, precisamos de uma distinção teórica fundamental que a cientista política marxista canadense Ellen Maskins Wood desenvolveu em Império do Capital. O imperialismo americano é fundamentalmente diferente dos impérios coloniais clássicos. Os impérios europeus do século XIX controlavam territórios formalmente, com administração colonial, com exércitos de ocupação, com governadores nomeados em Londres ou Paris. O imperialismo estadunidense opera de forma diferente. Controla estados formalmente soberanos através da dependência econômica, alinhamento militar e disciplinamento institucional. A Europa Ocidental é formalmente soberana, tem parlamentos, eleições, constituições, mas a sua segurança é determinada em Washington.
Sua arquitetura financeira foi construída sobre o dólar americano. Sua indústria de defesa é dependente da tecnologia americana. Ellen Wood chamava isso de império do capital, onde a dominação não precisa de colônias formais, porque opera dentro dos próprios mecanismos do mercado capitalista e das instituições que os Estados Unidos controlam. O David Harvey, no Novo Imperialismo, aprofundou o conceito de acumulação por expoliação. Quando o capital não consegue se valorizar pela produção normal, avança sobre o que ainda não foi plenamente mercantilizado. O welfare state europeu, ou o estado de bem-estar social europeu. Saúde pública, educação, proteção social é um desses territórios. Quando a Europa gasta 5% do PIB em defesa, esse dinheiro sai de algum lugar. E ele vai sair do estado de bem-estar social. Vai sair da saúde pública alemã, da educação francesa, da previdência italiana. É a acumulação por expoliação aplicada à lógica e à aliança militar. O capital estadunidense, especialmente a indústria armamentista, se apropria de riqueza pública europeia através do mecanismo da aliança militar. Agora, precisamos ampliar o mapa estratégico. O geopolítico Zbigniew Brzezinski, que foi conselheiro de Segurança Nacional de Carter e um dos mais lúcidos estrategistas americanos do século XX, escreveu em Grande Tabuleiro de Xadrez que a chave da hegemonia americana é o controle da Eurásia. Quem controla a Eurásia domina o mundo, mas a Europa é a peça mais importante da Eurásia Ocidental. Mas Brzezinski também identificou o risco que os Estados Unidos sempre temeram, uma aliança estratégica entre Rússia e a Europa continental, especialmente a Alemanha, que criaria um bloco eurasiano capaz de desafiar a hegemonia americana. A OTAN foi, desde o início, o instrumento para prevenir essa aliança. Mas agora o cálculo estratégico estadunidense mudou. A China é o rival sistêmico principal, não a Rússia. A Rússia é uma potência regional em declínio relativo. A China é uma potência global em ascensão que ameaça a hegemonia norte-americana em múltiplas dimensões: tecnológica, financeira, comercial e militar. O estrategista americano John Mearsheimer, que é analiticamente rigoroso no seu livro A Tragédia da Política das Grandes Potências, mostrou que potências em ascensão inevitavelmente confrontam potências hegemônicas. A lógica do poder americano hoje é clara: terceirizar a contenção da Rússia para a Europa para libertar capacidade estratégica americana para o confronto com a China no Indo-Pacífico. É por isso que o Trump exige 5%. Não porque se importa com a segurança europeia, porque quer que os europeus segurem a Rússia enquanto Washington se concentra em Pequim. O marxista estadunidense Michael Clare, com o seu livro A Guerra por Recursos e a Corrida pelo que Resta, mostrou que as guerras do século XXI são fundamentalmente disputas por recursos estratégicos: petróleo, gás, minerais, rotas de transporte, posições geográficas. O foco no Indo-Pacífico é o foco nas rotas que conectam a China ao mundo e nos recursos que alimentam o crescimento chinês. A OTAN europeia é a retaguarda dessa estratégia. Os europeus guardam a retaguarda russa enquanto os americanos constrangem a China pelo Pacífico. Aí vai ser a divisão internacional do trabalho militar. Só que tem um porém aí. A Groenlândia e o Ártico, que são a nova fronteira do imperialismo. E a Groenlândia não é detalhe, não é retórica trumpista excêntrica. É a peça central de estratégia de longo prazo do imperialismo americano. O Halford Mackinder, o geógrafo britânico que fundou a geopolítica clássica, identificou que quem controla o Heartland eurasiano controla o mundo. Mas o geopolítico americano Nicholas Spiegelman reformulou Mackinder. Quem controla o Rhineland, as margens costeiras da Eurásia, controla o acesso ao Heartland. O Ártico é o novo Rhineland do século XXI. Com o derretimento das calotas polares, resultado da crise climática que o capitalismo produziu, o Ártico segue abrindo novas rotas marítimas que produzem dramaticamente
reduzem, perdão, dramaticamente a distância entre Europa e Ásia. A passagem do Noroeste, que no inverno era intransitável, está se tornando uma rota comercial viável, com imensos depósitos de petróleo, gás e minerais raros no subsolo marinho ártico. A base de Pituflik, antes chamava Thule, na Groenlândia, é o ponto mais avançado de radar antimíssil norte-americano. Controla o arco estratégico do Atlântico Norte. Monitora lançamentos de mísseis russos em direção à América do Norte. É irreplacável na arquitetura de defesa estadunidense. E com a Groenlândia formalmente sob soberania dinamarquesa, que é membro da OTAN, os Estados Unidos têm acesso garantido. Mas Trump quer soberania formal ou controle ainda mais direto. Por quê? Porque a China está se posicionando como um Estado ártico, mesmo sem fronteira ártica, através de investimentos em infraestrutura, acordos com países da região e presença crescente nas rotas que se abrem. O Leo Panit e o Sanguidin mostrariam que isso é o imperialismo operando em sua lógica clássica. Garantir controle sobre os recursos e rotas estratégicas antes que o rival possa fazê-lo. O Ártico é o próximo campo da batalha de acumulação, e a Groenlândia é a posição que nenhuma potência quer perder. Aqui chegamos ao ponto de análise que a mídia ocidental sistematicamente evita: 5% em gastos militares. O PIB da Alemanha é aproximadamente de 4 trilhões de dólares. 5% são 200 bilhões de dólares por ano em gastos militares alemães. O PIB da França é de 3 trilhões. 5% são 150 bilhões. Esse dinheiro vem de algum lugar. E os governos europeus, que já enfrentam pressão para cortar gastos por causa das regras fiscais da União Europeia, vão buscá-los sempre aonde buscam quando querem cortar. No estado de bem-estar social, na saúde pública, na educação, na previdência, na habitação social, no transporte público. O Gramsci chamaria isso de hegemonias avessas. A classe trabalhadora europeia vem sendo convencida de que financiar a indústria de armamentos americana é do seu interesse, porque é a segurança, entre aspas, porque é a democracia, entre aspas, porque são valores ocidentais, entre aspas. Quando na prática é transferência de riqueza pública para o capital privado. O marxista americano Michael Yates, que é o editor da Monthly Review, mostrou como o complexo militar industrial americano é um dos mecanismos mais eficientes de socialização dos custos e privatização dos lucros. Os custos de pesquisa, desenvolvimento e produção são pagos pelo Estado. Os lucros vão para a Raytheon, a Lockheed, a Boeing e tantas outras mais. Quando a Europa compra armamentos americanos, está subsidiando esse mecanismo com o dinheiro dos seus contribuintes. E o Paul Suisse e o Harry Magdoff, na dinâmica do capitalismo dos Estados Unidos, mostraram que o gasto militar americano foi, desde o pós-guerra, o principal mecanismo para absorver o excedente econômico que o capitalismo monopolista produz, mas não consegue reinvestir produtivamente. A pressão pelos 5% europeu é a exportação desse mecanismo. Os Estados Unidos querem que a Europa também resolva seus problemas de demanda suficiente através do keynesianismo militar, em benefício das mesmas corporações de armamentos, com sede em Connecticut, Virgínia e no Texas. Muita gente, tanto à esquerda quanto à direita, lê Trump e OTAN como narrativa de colapso. A aliança vai acabar, os Estados Unidos vão se isolar, a Europa tem que se defender sozinha. Mas a análise marxista, leninista e geopolítica rigorosa aponta outra direção. Os Estados Unidos não querem destruir a OTAN, eles querem uma OTAN financeiramente autossustentável, que não exija comprometimento direto do orçamento dos Estados Unidos, militarmente mais agressiva, capaz de pressionar a Rússia sem depender de tropas americanas em cada fronteira, funcionalmente subordinada, que execute a estratégia americana de contenção da Rússia, enquanto Washington foca na China, ideologicamente disciplinada, que aceite as prioridades americanas como próprias, via Mark Rutte e seus equivalentes. A Ellen Wood mostraria que isso é um imperialismo sem colônias em sua forma mais desenvolvida. Os aliados
arcam com os custos, enquanto o centro do império mantém um controle estratégico. O Leo Panett e o Sam Gideon identificaram que a força do imperialismo estadunidense sempre foi sua capacidade de fazer os outros estados, internalizarem seus interesses como próprios. A Europa não está sendo forçada a gastar 5% do PIB em defesa. Ela está sendo convencida, através da ameaça russa, da narrativa dos valores ocidentais e da pressão trumpista, que é o seu interesse nacional, é hegemonia, com chantagem embutida, e o Mark Rutte é o gerente que converte a chantagem em consenso institucional. O papel histórico do secretário-geral da OTAN em 2025 e 2026 é exatamente isso. Traduzir a dominação americana em linguagem de aliança voluntária. O Besaros, em Paralelo Capital, chamaria isso de a forma mais sofisticada de dominação imperial, aquela que os dominados acreditam genuinamente que suas correntes são acessórios de moda. Agora, vamos fechar com toda a clareza que esse momento histórico exige. O Trump não está rompendo com a OTAN, ele está atualizando a hierarquia imperial para as condições do século XXI. A Europa paga, Washington coordena, Ártico sendo militarizado, a China vira o horizonte estratégico. E a classe trabalhadora europeia paga isso com cortes do seu estado de bem-estar social. O Lenin mostrou que o imperialismo é a fase superior do capitalismo. Suíça e Baran mostraram que o complexo militar industrial é o mecanismo pelo qual o capitalismo monopolista mantém sua taxa de lucro. Ellen Wood mostrou que o imperialismo americano não precisa de colônias formais, controla através da dependência econômica e do alinhamento militar e político-ideológico. O Leo Panett e o Sam Gideon mostraram que a força do império é fazer seus aliados internalizarem seus interesses como próprio. O Harvey mostrou que 5% do PIB em defesa é acumulação por espoliação aplicada à aliança. O Brzezinski e o Mearsheimer mostraram que a lógica geopolítica por trás é a terceirização da contenção russa para liberar capacidade com confronto com a China. O Mackinder e o Speakman mostraram que o Ártico é o novo campo de batalha pela hegemonia global. A pergunta que fica é simples. A OTAN ainda é aliança ou já virou condomínio militar sob gestão norte-americana? A diferença importa, porque condomínio tem regras impostas pelo maior condômino. E quem paga mais taxa não decide as regras, apenas paga. E como a gente sempre diz aqui no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo podcast Glione.